Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Muito bom dia, professor Écio Bottaro, tudo certinho com você? Bom dia, Marcelo, tudo ótimo, esquentou um pouquinho. Graças a Deus. Oxe, aqui a terra quando faz frio, o magrelo aqui sofre, viu, Como eu Marcelo? disse na virada aqui de meia hora, eu também prefiro o calorzinho, acho bem mais agradável, até pra gente poder fazer exercícios. Olha, com certeza, e hoje nós vamos bater um papo com o pessoal que está numa região que eu acredito maravilhosa, que deve estar bem quentinho, lá em Belém, viu, Marcelo? Eu acho que mais do que aqui, com certeza. Não tem a menor... Apesar daqui a gente ser profissional no calor, como costumo brincar, lá também eles são. Hoje a gente recebe o Lucas Araújo e a Priscila Lima, dois convidados especialíssimos, profissionais de educação física, para bater um papo aqui com a gente sobre os benefícios do exercício físico para pessoas com transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindos, Lucas Araújo e Priscila Lima. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigada pela recepção, muito obrigada. Sim, de fato aqui está bem quente, viu? Um prazer em conhecê-los, pelo menos pela TV já essa linguagem corporal é muito positiva. Priscila, só ressaltando, essa semana aqui estava muito frio, então por isso que a gente está comentando sobre isso. A gente gosta, que eu e o professor Écio Bottaro gostamos muito do calor, então a gente fica feliz que esteja calor aí também para vocês, porque é uma temperatura que a gente gosta, e para fazer exercício físico, particularmente, acho que é muito melhor do que no frio, viu? Porque, olha, o frio é difícil criar coragem para a gente fazer exercício físico. Sim, aqui, na verdade, a gente se preocupa muito com hidratação, porque como a gente é da amazônica, né? Então a umidade aqui é muito alta, e a sensação térmica é muito quente. Então a gente se preocupa muito com hidratação. A disposição até tem, o problema é cansar pelo calor. Mas geralmente, né, quando a gente está no calor, a gente é muito mais afetuoso, é muito mais receptivo. No frio, todo mundo quer ficar quentinho debaixo da coberta, mais isolado. Olha. E aqui é verdade, hein? Agora, o período de julho é o período das praias. Coisa boa, hein, professor? É isso aí. Olha, eu passei aí em 2013 e eu tive esse desconforto de não beber água porque é muito úmido e comecei a passar mal. Aí o taxista falou assim para mim, olha, o senhor bebeu água? Aí eu comecei a beber mais água, resolveu tudo. Ô Lucas, bom dia para você. Fica tímido não, que isso aqui é uma maravilha, é um bate-papo maravilhoso, você vai adorar. Obrigado, bom dia, Écio. Obrigado pelo convite, obrigado pela educação, né? Em particular a educação física, nos permitir chegar até São Paulo, ficar conhecido aqui de Belém, e o nosso trabalho chegar até São Paulo por conta da revista, né? Do Conselho Federal de Educação Física. Olha, eu vi esse trabalho de vocês, porque eu recebo a revista, eu sou educador físico. Cara, eu me emocionei de ver esse trabalho que vocês fazem, porque é uma coisa fantástica, maravilhosa. Eu trabalho aqui com pessoas idosas, pessoas que têm doenças degenerativas, mas o campo da educação física ele é muito amplo. E a hora que eu bati o olho na matéria, eu falei, eu preciso falar com esses dois. Já procurei entrar em contato com vocês. E eu queria, né, perguntar para vocês, porque existe tanta gente, em torno de 1,5% quase da população brasileira tem esse transtorno. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho, falassem um pouco desse trabalho, como começou, como que foi a ideia, se partiu de algo, de alguma coisa que vocês ficaram assim emocionados em ver. Eu acho que é interessante as pessoas saber, os educadores, os pais. Nós vamos bater um papo bem bacana aqui. Fala um pouquinho desse trabalho para nós. Então, tudo começou, a NP só existe porque o Lucas começou com esse trabalho há mais de 6 anos atrás, há uns 11, 12 anos atrás. Quando ele ainda era estagiário, ele foi para um clube que foi ex-atleta, né? Ele é ex-atleta de natação, e ele foi para esse clube para ser estagiário, e lá ele teve uma turma de natação que o garotinho não conseguia acompanhar a turma, ficava só
mergulhando, sozinho, isolado, correndo na área da piscina. E aquilo incomodou ele disse, não, vou tentar interagir. Aí ele propôs uma aula nesse dia para o aluno. O aluno ficou tão eufórico, tão feliz, e ele acabou mordendo o peito do Lucas. E aí o Lucas se assustou e falou assim, mas... Aí a mãe falou, explicou, pediu desculpas, mas explicou que aquilo ali, na verdade, ele estava tão feliz que ele não se conteve, ele não soube como demonstrar que ele estava feliz e acabou mordendo. E aí, com isso, como eu já era formada em educação física, eu trabalhava com ginástica laboral-plástica, eu trabalho com os idosos, né? Eu trabalhava numa empresa federal aqui em Belém, desde quando eu me formei, e eu sempre busquei muito essa saúde e qualidade de vida, principalmente saúde mental, né? O quanto a gente somatiza algumas doenças por conta desse adoecimento mental. E aí, quando ele me trouxe essa demanda de... Você já ouviu falar em autismo? Na educação física, tu já ouviu falar? Eu disse, não, nunca ouvi falar, porque na minha época a gente só falava de deficiências físicas, né? Saúde mental a gente não falava muito. E aí, como eu me aprofundei por conta da ginástica laboral e das pessoas, principalmente idosas, a gente começou a estudar junto. E aí, um tempo depois, ele ganhou outro aluno, e aí a agenda dele ficou cheia. Aí ele falou assim, vamos trabalhar junto. Aí eu comecei a atender os meus, e a gente percebeu que tinha muita demanda para um deslocamento muito difícil aqui em Belém. E aí foi quando a gente montou a LP, esse espaço voltado para pessoas neurodivergentes, atendendo algumas demandas sensoriais, demandas físicas mesmo, e preparar uma equipe dentro do nosso método, que nós criamos um método específico, para poder desenvolver educação física para pessoas neurodivergentes, né? Olhando para a pessoa e não para o diagnóstico. E a LP tem... Oi. Não, fica à vontade, pode falar. Que é um trabalho que a gente já faz, Lucas e Priscila, há mais de 10 anos, né? E de espaço físico a gente já está há 6 anos aqui no mercado. E qual que foi a resposta do exercício, da atividade física nessas pessoas, né? Relata um pouquinho o que mudou na vida delas, como que isso aconteceu, resposta dos familiares. É interessante isso aí, eu acho que é maravilhoso, né? Eu gostaria de estar aí perto para ver. Tá, daqui a pouco a gente vai fazer um tour aqui para ele ver e a gente mostra a nossa estrutura física. Vamos lá, respondendo a tua pergunta, a educação física é uma profissão muito nova, né? E aí, dentro desse mercado do transtorno do espectro autista, a educação física está engatinhando ainda, está dando os primeiros passos. Então, quando a gente começou há 10 anos atrás, 12 anos atrás, era tudo muito novo, não tinha muita informação. E eu sempre gostei muito de estudar, né? Principalmente a parte de atividades aquáticas e a parte de treinamento de força. E aí eu propus o treinamento de força para uma determinada criança. A mãe confiava muito no meu trabalho. Ainda existia aquele paradigma, né? Poxa, meu filho vai fazer musculação, ele vai crescer, né? Enfim, hoje a gente sabe que é mito, já está... A ciência avançou bastante. E a partir do momento que a gente fez esse trabalho de fortalecimento muscular, de trabalhar esse tônus, né, a gente teve um salto imenso dessas crianças. Por quê? Quando a gente trabalha o tônus, a gente consegue organizar esse corpo no espaço. A gente sabe que no meio das terapias voltado para o TEA, tem muita atividade de mesa, né, na pedagoga, na fonoaudióloga. Então, a gente conseguiu estruturar esse corpo, organizar, ficar em postura. A gente fazia trabalho de força, essa criança conseguiu organizar a cintura escapular, conseguiu organizar a core. Dessa forma, ela conseguia manter uma postura, ela conseguia segurar numa caneta, num lápis melhor. Né? A gente teve... Tem mais atenção para aprender. Teve atenção para aprender, concentração, todos esses benefícios que o esporte ele proporciona, né, para que já está batido aí pela ciência no público geral, público típico, né, e público neurodivergente é a mesma coisa. A gente sempre diz que a gente não trabalha o autismo, a gente trabalha aquela pessoa que apresenta aquela determinada dificuldade. O autismo acaba sendo uma característica que tem demandas específicas, mas que a gente entende o funcionamento da pessoa. E aí traz a educação física, que é puramente educação física. A gente, apesar da gente ter especialização em psicomotricidade e desenvolvimento infantil, elas são acréscimo de conhecimento para que a gente desenvolva a educação física.
Então, aqui em Belém foi o primeiro espaço administrado, coordenado e direcionado exclusivamente por profissionais de educação física, nós dois, e a nossa equipe toda é de educação física, não tem ninguém de outra área. Então, porque muitos profissionais falam assim, olha, vai para a LP, desenvolve essa habilidade física, e engaja ele num esporte, engaja ele numa atividade física, porque eu sei que eu vou ter benefícios aqui na minha intervenção terapêutica. Então, essa foi a maior conquista que nós vimos aqui em Belém, sobre o papel da educação física dentro do tratamento do TEA. Que bacana. E aí, e a resposta das famílias? Dos pais, né? Dos amigos, como que foi? Foi positivo, cara, muito positivo. Tanto que o nosso trabalho cresceu nessa perspectiva, né? Por exemplo, eu atendi o teu filho e ele conseguiu avançar, tu ficaste tão feliz que indicaste uma amiga que tem um filho com autismo, indicou para outra, e aí a gente conseguiu ter um público com a gente que já está desde quando a gente atendia em domicílio. Então, a gente tem hoje adolescentes, adultos de 20 anos, 23 anos. Nível 3 de suporte. Nível 3 de suporte que está com a gente desde lá de 2015, quando a gente começou. E então, a gente deu altas também. A gente já deu altas para alguns alunos porque eles conseguiram desenvolver tantas habilidades físicas, cognitivas e emocionais, principalmente, que eles conseguiram ser incluídos em aulas coletivas. Então, a gente deixou do atendimento individualizado para o atendimento coletivo. E, assim, as famílias, elas relatam para a gente todos os dias ganhos na qualidade e na saúde da família, né? Então, por exemplo, tem alunos que não sabiam esperar e os pais não conseguiam ir para um restaurante, por exemplo, e a partir da intervenção da educação física, junto com a equipe terapêutica, ele consegue ter um engajamento maior de ficar mais tempo naquele espaço. E isso, as famílias de pessoas neurodivergentes, principalmente pessoas do espectro autista, níveis 2, 3 de suporte, a maior dificuldade para eles é essa questão do engajamento, da perda de qualidade de vida, porque o filho tem demandas muito específicas. Sim. Né? Então, quando começa aqui dentro, percebem que a criança começa a se vestir sozinha, a criança consegue interagir com outras crianças. Os adolescentes, né, que muita gente fala da infância no TEA, mas agora está começando a falar sobre a adolescência e a fase adulta no TEA, né? E assim, tem muitos pais que não tinham esperança. Eu vou ter meu filho aqui, ele vai ser assim, desse jeito para sempre, tá tudo bem. E aí, quando vê ele fazendo agachamento, supino, seguindo uma sequência de treinamento semelhante a de uma academia tradicional, eles mesmos passam a acreditar e a ter mais esperança que aquele indivíduo ele pode sim chegar mais longe. Né? Então, a educação física que a gente percebe nas famílias é isso. Sabe, o quanto que a gente devolve a esperança de uma vida melhor, de uma qualidade de vida para essas pessoas dentro do espectro e para as famílias. Coisa boa, né, Marcelo? Demais, que belíssimo trabalho desenvolvido. Eu queria perguntar para vocês, desde quando vocês começaram, quantos vocês já atenderam, quantas pessoas que já passaram por aí e atualmente, enfim, quantas que fazem esse trabalho. Se vocês tiverem esse número, se não tiverem, não tem problema. E o que vocês, assim, qual o caso que vocês lembram, assim, que chamou mais a atenção de vocês? Falaram, nossa, esse daqui mudou radicalmente, foi da água para o vinho. Hoje, de alunos ativos, a gente tem uma média de 70 alunos, né? E nesses 70 alunos, tem dividido as crianças de 3 até 12 anos, mais ou menos, e de 12 até... Hoje, o nosso aluno mais velho tem 24 anos. Tá? A gente começou com o NP Kids, vou contar uma breve história, tá? A gente começou com o NP Kids, nossa formação em psicomotricidade, aí pela FMU de São Paulo, e era só criança, né? Só que aí esse público, ele é muito fiel, então com a gente até hoje, que é aluno, como eu falei anteriormente, há 10 anos com a gente, né? Sim. E aí a gente precisou fazer um upgrade da LP, né? A LP Kids saiu de LP Kids agora é só LP, porque o nosso público começa a partir dos 3 anos e vai até, não tem mais, a gente já está atendendo até adulto. Legal. Então a gente
conseguiu ampliar a LP, um espaço infantil, um sala de habilidades motoras e um estúdio de musculação, que a gente prepara esse aluno para o mercado, vamos dizer assim, entendeu? A gente trabalha as atividades individuais, um para um professor para um aluno, e quando a gente percebe que as habilidades deles estão de acordo com a idade, já não apresenta situações comportamentais, consegue estar preparado para estar numa turma, a gente dá alta, entende? Então, vai para outros ambientes de atividades coletivas, para justamente trabalhar essa perspectiva da socialização. E aí, respondendo a outra pergunta, cara, de cabeça, assim, acho que já passaram mais de 200 clientes aqui pela LP. E assim, a gente tem vários casos de sucesso, sabe? Então, toda família, uma palavra que é muito forte para nós aqui da LP é humanidade, né? Ser humano, o atendimento humanizado. A gente vem de uma educação física performance, de resultado, né? Se eu quero emagrecer, eu tenho que perder peso. Se eu quero ganhar medalha, eu tenho que bater tempo, enfim. E aí, quando a gente vem para a neurodivergência, a gente percebe que as pequenas conquistas são a nossa medalha de ouro, né? Então, quando a gente se envolve no caso, hoje a gente consegue ter a capacidade de atender 70 pessoas, mas na nossa vida mesmo, já passaram mais ou menos umas 200 pessoas, famílias que a gente se envolve. E assim, não tem, vou ser bem franca, porque outro dia perguntaram pra gente qual foi o caso que mais marcou vocês. Na verdade, o caso da mordida do Lucas foi um marco pra gente, né? Amor à primeira vista. Aqui em Belém é comum dos profissionais, terapeutas que atendem, que a gente chama de foi batizado. Ou você recebe uma mordida, recebe um beliscão, recebe uma pegada. Mas é interessante porque, assim, quando a gente recebe, às vezes, esse comportamento, é esse gás que a gente acaba adquirindo para, não, alguma coisa, eu vou fazer meu trabalho melhor, eu vou estudar mais, eu vou buscar mais, para poder conseguir alcançar os objetivos daquela família. Então, assim, todos os casos, sendo bem sincera para vocês, todos os casos que nós conhecemos, que nós atendemos, ensinaram algo para a gente. Hoje, se Lucas e Priscila têm um método LP, que é um método exclusivo nosso, se Lucas e Priscila são essas pessoas, esses seres humanos que estão conversando com vocês hoje, é porque todas as famílias que passaram por nós ensinaram muito para a gente. Isso é importante. Eu estou vendo vocês falarem, parece que eu estou me vendo aí, porque o meu trabalho aqui é mais para terceira idade e eu atendo várias pessoas com Parkinson. Então tem toda uma categoria específica de trabalho, de exercício. Esse acolhimento é uma coisa maravilhosa que a gente tem e recebe em troca. E eu queria fazer uma pergunta muito relacionada até ao meu trabalho. Como os parkinsonianos que eu atendo, inclusive um começou arrastando o pé e joga tênis com 78 anos. É um caso até que emociona de falar. Mas tem os exercícios específicos, então eu costumo chamar de um bagunçado organizado, né? Então não tem aquela tabelinha certinha de 3 exercícios na cadeira, 4. Não, eu tenho que fazer exercício de flexibilidade, exercício lúdico, exercício de coordenação, muscular, alongamento, tudo. Então, quanto mais se bagunça para o Parkinson, melhor é a resposta. No caso de vocês, tem algum exercício específico que dá mais resultado? Ou também é esse meio que bagunçado, organizado que faz ter o sucesso? Então, a gente trabalha dentro de uma função, né? O que seria isso? Por exemplo, o teu público específico tem a situação do Parkinson, né? O nosso tem alunos que apresentam comportamento muscular e a gente vai direcionar o atendimento para isso. Chega um aluno que tem uma necessidade de tônus, porque tem aquele bracinho mais flácido, sabe? E aí o tônus é a base ali do conhecimento, né? Do treinamento, do crescimento, desenvolvimento infantil, né?
e, posteriormente, desenvolvimento motor do ser humano. Então, o tônus é a base de tudo. A partir disso, a gente vai para o equilíbrio, né? Noção corporal, espacial, enfim, algo mais técnico. Então, é muito nessa perspectiva, é dentro do que o aluno precisa naquele momento, né? A gente tem os nossos exercícios de base, mas eles voltam muito para isso. Então, a gente recebe aluno com comportamento, principalmente ali de calcânio, da parte de trás da coxa, a gente recebe gente com hipotonia, a gente recebe gente com as pernas medializadas, para dentro. Aquele pé de papagaio, né, que a gente chama. Sim. A gente recebe pessoas que têm dificuldade de coordenação motora, que não sabem pular corda. Então, é muito dessa perspectiva da função. O exercício ele entra como remédio, como terapia, Sim. sabe? Para a gente poder avançar no desenvolvimento motor, desenvolvimento infantil, se for criança, né? E dentro de outras terapias, de outras abordagens terapêuticas, entendeu? Por exemplo, a gente trabalha muito em parceria, a gente trabalha de forma interdisciplinar. Então, a gente tem uma parceria muito legal aqui em Belém. Graças a Deus, graças a muito estudo, sabe? Mostrando que a educação física é diferente, tem ciência, tem conhecimento. Então, hoje a gente consegue conversar, dialogar com terapeutas ocupacionais, a gente consegue conversar com fonoaudiólogos, e a gente recebe essa demanda. Tipo, Lucas, eu preciso com que ele balance mais a língua, tenha mais fortalecimento orofacial. A gente trabalha... Prender respiração, aí a gente vai para a natação, trabalha mergulho, né? Pensando muito nessa função e nessas demandas. O que assim, eu até contei o Lucas, porque eu pensei muito na questão do Parkinson. O Parkinson, às vezes, o fato da pessoa conseguir beber água, Exatamente. Né, já um resultado qualitativo de vida, de qualidade de vida, né? Então, a educação física, ela entra muito nessa qualidade de vida, né? De entender assim, autonomia. Isso. Qual é o teu adoecimento? Qual é o adoecimento da tua família? Então, a gente tenta entrar nessas demandas. E aí, trabalhando, né, de fora para dentro, né? Como se fosse um prato de sopa. A gente vai comendo pelas beiradas ali. Exatamente. E aí, chegar na problemática maior. Ô, Priscila e Lucas, não é, o tempo é meio curto, a gente precisa minimizar um pouco, ó. Se vocês pudessem dar uma mensagem para os pais, familiares que têm pessoas em casa com esse tipo de problema, né, com autismo, por que eu digo isso? Porque eu tenho um cliente que tem um filho com autismo e ele precisou fazer terapia para aceitar que o filho era daquela forma. E aceitou, e hoje o filho faz várias coisas porque incrementou ele em algumas atividades. Qual seria a mensagem de vocês para esses pais, para essas famílias, em relação à atividade em cima do autismo? Sim. Não busque informação na internet. É um bom ponto. Ótimo. Porque, infelizmente, a internet hoje tem muita informação boa, mas tem muita informação ruim, que assusta, que dá medo e às vezes coloca essa preocupação nos pais no sentido de, meu Deus, meu filho não vai fazer nada na vida, né? Por quê? Porque os casos que acabam tendo muita evidência são os casos mais graves. E como o nome, né, diz, é um espectro. Então, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, mesmo sendo dentro do espectro, estando no espectro autista. O que o Lucas, por exemplo, vai apresentar, a Priscila não vai apresentar e vice-versa. Então, assim, a internet adoece muito, muito mesmo. Então, busque ajuda profissional, né? Comece por um neuropediatra, se for criança, ou o próprio pediatra. Busque informação com profissionais, porque a informação acaba transformando a vida, como você falou, né? E o que a gente percebe muito? Faça terapia, sim, porque nós somos pais há pouco tempo, né? Nós temos uma criança de 1 ano e 10 meses. E a gente rasgou nosso diploma, né? A gente virou pai e mãe. Então, ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Ninguém. Mesmo Lucas e Priscila trabalhando com crianças,
pai e mãe, a gente aprende e aprende com o nosso filho e é uma troca constante. Isso. Então, assim, buscar também se entender, porque também tem muitos pais que são autistas e nunca foram diagnosticados. Então, é muito difícil você entender o outro porque você não se entende. Entendeu? Então, assim, não pense que vocês vão acertar, porque não vai acertar sempre. Pai e mãe erram pra caramba. Mas o mais importante é buscar ajuda, buscar acolhimento, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém precisa sofrer sozinho. Todo mundo de mãos dadas, todo mundo juntos, unidos, que faz a nossa saúde, o nosso bem-estar ser maior e melhor para a gente, para o nosso filho, para as pessoas que a gente ama. Exatamente, ótimo. Ó, o tempo, infelizmente, é esse. Gostaria de ficar com vocês. Acredito que nós vamos fazer uma live ainda junto. Eu vou conversar com vocês depois. Mas deixa o contato de vocês no Instagram aí, como que é o seu endereço, se há telefone, que a gente precisa passar pro... Tá. A gente vai no Instagram, que hoje o Instagram é o currículo, né, de hoje em dia. Nosso portfólio. Nosso portfólio. E aí lá tá todas as informações que a gente faz, como a gente faz, nossos contatos. É @lp.edfísica. Repita, por gentileza. @lp.edfísica. De educação física. Isso, Boa. ótimo. E olha, foi um prazer entrevistar vocês. Eu quero falar mais com vocês ainda. Se Deus me permitir, nós vamos falar muito ainda. E fiquei muito grato em tê-los vocês aqui. A CBN agradece, a população agradece. Acho que vai ter muito contato que vai surgir dessa entrevista. Fica meu abraço de coração a vocês dois. Um excelente trabalho. Muita oportunidade também. Lucas, Priscila, obrigado pela participação. Excelente mensagem a sua no final, Priscila, sobre toda a situação. A gente agradece novamente pela presença de vocês. Por que não fazemos uma segunda parte, né, professor? Claro, com uma certeza. parte 2 aí sobre esse assunto tão bacana. Eu diria um LP de sucesso, para quem é um pouquinho mais antigo aí vai lembrar do disco vinil. Então fica aí esse LP de sucesso lá de Belém. Isso. Para o Brasil todo, né, professor? Muito Até obrigado pela mostrar participação. A sala, Sem o dúvida, ambiente, sem nós vamos dúvida. sim, com certeza. Gente, obrigado pela participação. Professor, obrigado. Um excelente final de semana. Para todos nós, fiquem com Deus. E um excelente final de ano para todos nós, que faltam 6 meses ainda. Muito bem. Um beijo a vocês, viu? Bom dia, obrigado pelo convite, bom trabalho. Obrigado. Agora